Em uma escada de pedra fria, iluminada apenas pela luz que se filtra por uma estreita janela, dois corpos se encontram em um abraço que parece conter todo o peso do mundo. Ela vira o rosto, pressionando-o contra a parede áspera. Ele fecha os olhos, como se tentasse memorizar cada segundo. Um cavaleiro em armadura completa, uma mulher de azul intenso. Mas o que estão fazendo ali, escondidos nesta escada estreita e escura? Por que este encontro secreto, longe dos olhos do castelo? E por quê? Por que parece um adeus tão definitivo, tão doloroso? Esta imagem esconde uma história de amor proibido, traição, guerra e morte que atravessou séculos. Uma história que começou em uma época distante, mas que ainda hoje nos toca profundamente. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir todos os segredos, todas as camadas de significado desta pintura misteriosa e comovente. Quem são essas pessoas? Quem são esses dois seres entrelaçados nesta escada? Observe com atenção cada detalhe. O homem veste uma armadura completa de cota de malha, peça por peça construída com precisão histórica. Um capacete que cobre parte de seu rosto. Ele carrega uma espada à cintura, uma arma real, pronta para o combate. Ele é claramente um guerreiro, um cavaleiro medieval preparado para a batalha. Mas repare em algo curioso, algo que quebra completamente a imagem do soldado frio. Sua mão direita segura delicadamente um pano branco contra o peito dela, com uma ternura que contrasta totalmente com a dureza do metal que o reveste. Não é a postura de um soldado comum partindo para a guerra. É a postura de um homem dividido entre dois mundos. Ela, por sua vez, usa um vestido azul vibrante, de um tom profundo que quase brilha na penumbra da escada, com bordados dourados na barra, detalhes que indicam riqueza e posição social. O cabelo está trançado em uma longa trança elaborada que desce graciosamente pelas costas. Uma mulher nobre, certamente. Uma mulher de corte. A resposta para quem eles são está em uma lenda irlandesa medieval do século XIII, uma história passada de geração em geração. Ela é Heleliu, filha de um poderoso rei dinamarquês. Ele é Hildebrand, o filho do senhor da guerra e inimigo mortal de seu pai. Duas famílias em guerra constante, duas casas que se odeiam há gerações. Dois amantes de famílias inimigas, separados por lealdades que não escolheram. Soa familiar, não soa? Como Romeu e Julieta, mas 400 anos antes de Shakespeare escrever sua tragédia. A história original que inspirou tantas outras. O que está acontecendo exatamente neste momento? O que este abraço significa? Olhe com cuidado para a linguagem corporal, para cada gesto congelado no tempo. Ela desvia o rosto completamente, pressionando-o contra a parede de pedra fria e áspera, como se não suportasse olhar para ele mais uma vez. Ele inclina a cabeça para baixo, pesadamente, olhos firmemente fechados, em um gesto de profunda dor e resignação. As mãos dela seguram o braço dele com uma força desesperada, os dedos pressionados contra a armadura como se tentassem atravessar o metal. Este não é um encontro romântico comum, não é um momento de alegria ou celebração. Este é um adeus final e definitivo. Hildebrand foi convocado para a batalha. Não uma batalha qualquer, mas uma batalha específica e terrível. Uma batalha contra o exército do pai de Heleliu, contra seu próprio sogro em potencial. Ele precisa escolher entre o amor que sente por ela e o dever para com sua família, entre a honra familiar acumulada por gerações e seu coração que bate por uma mulher do lado inimigo. Segundo a lenda irlandesa, Heleliu implorou, chorou, suplicou para que ele não fosse. Ela teve uma visão, um sonho profético, um pressentimento terrível que a atormentava. Se você for, ela disse com lágrimas nos olhos, nunca mais nos veremos nesta vida. Esta será nossa última vez juntos. Mas um cavaleiro medieval não podia simplesmente recusar a chamada para a guerra. Não funcionava assim naquela época. Sua honra estava em jogo. Sua família dependia dele, seu nome e reputação, tudo dependia de sua coragem e lealdade ao clã. Recusar seria desonra eterna, traição imperdoável.
Então, eles se encontram aqui, nesta escada escondida na torre do castelo, longe dos guardas e dos olhares curiosos, para uma última despedida secreta. Um momento roubado antes do inevitável. Por que cada elemento está posicionado onde está? Frederick William Burton, o talentoso pintor irlandês que criou esta obra-prima em 1864, não escolheu absolutamente nenhum detalhe por acaso. Cada pincelada tinha um propósito. Repare bem no espaço físico. É claustrofóbico, extremamente apertado, sufocante mesmo. A escada em espiral aprisiona os amantes em um pequeno nicho de pedra fria. Não há para onde ir, não há rota de fuga, não há saída visível. As paredes de pedra os cercam por todos os lados. É uma metáfora visual absolutamente perfeita para a situação emocional deles, presos entre o amor impossível e as obrigações familiares inescapáveis. A luz vem de cima, de uma pequena janela estreita que mal se vê. É fria, dura, reveladora e cruel. Não há romantismo suave aqui. Não há luz dourada de pôr do sol. É a luz da realidade cruel e implacável invadindo este último momento de intimidade e vulnerabilidade. E observe cuidadosamente as cores escolhidas. O azul intenso e frio dela contrasta dramaticamente com o vermelho sangue e dourado quente dele. Frio versus calor. Paz versus guerra. Vida versus morte iminente. Cada cor conta parte da história. Burton passou anos, literalmente anos, pesquisando armaduras medievais autênticas em museus, estudando arquitetura de castelos irlandeses e dinamarqueses, examinando tecidos de época para entender como caíam e brilhavam. Cada detalhe é historicamente preciso até o último rebite da armadura. Ele queria que você, o espectador, sentisse que estava espionando um momento absolutamente real, um instante roubado do próprio tempo e trazido para o presente. Aqui você provavelmente está esperando desde o início. Qual é o final trágico desta história? O que acontece depois deste abraço? A visão profética de Heleliu estava completamente certa. Seu pressentimento se realizou da forma mais terrível possível. Hildebrand foi para a batalha, como era seu dever. Ele lutou bravamente, corajosamente, exatamente como era esperado de um cavaleiro de sua linhagem, com honra e coragem no campo de batalha. Mas durante o combate sangrento, em meio ao caos da guerra, uma lança inimiga atravessou sua armadura de cota de malha. Ele caiu ferido mortalmente no campo de batalha enlameado, longe de casa, longe dela. Quando a notícia devastadora chegou ao castelo dias depois, carregada por um mensageiro exausto, Heleliu recebeu a confirmação de seu pior medo. O homem que amava estava morto. Ela subiu lentamente até a mais alta torre do castelo. Talvez a mesma torre onde ficava aquela escada. Aquele lugar secreto onde se despediram pela última vez. E lá do alto, olhando para o horizonte vazio, ela se atirou para a morte. A lenda medieval diz que ela simplesmente não conseguiu viver sabendo que o único homem que verdadeiramente amou morreu lutando contra seu próprio pai, preso em uma guerra sem sentido entre famílias orgulhosas demais, teimosas demais para fazer as pazes. Então aquele abraço na escada foi realmente, verdadeiramente o último. Aquele desvio de olhar dela, aquele rosto pressionado contra a pedra, era porque ela já sabia, no fundo de sua alma, que não suportaria olhar para o rosto dele pela última vez, que aquela imagem final seria pesadelo eterno. E aquele gesto dele, segurando o pano branco delicadamente contra o coração dela, era como se tentasse guardar uma memória física, absorver cada segundo, cada batida do coração dela, cada respiração daquele momento fugaz. Burton não capturou um simples encontro de amantes. Ele capturou o fim de um mundo inteiro, o momento exato em que duas vidas terminam, mesmo que apenas uma ainda esteja respirando. Por que uma pintura de 1864, retratando uma lenda obscura do século XIII, ainda nos deixa completamente sem fôlego hoje, mais de 150 anos depois? Por que olhamos para esta imagem e sentimos um aperto no peito?
Porque algumas verdades humanas são absolutamente eternas e universais. Elas atravessam séculos, culturas, continentes. O conflito impossível entre amor e dever. Entre seguir seu coração que grita uma coisa ou honrar sua família que exige outra. Entre escolher o que você realmente deseja no fundo da alma ou fazer o que a sociedade espera de você. Quantas pessoas, em quantas épocas diferentes, em quantos países ao redor do mundo enfrentaram exatamente este mesmo dilema? A genialidade absoluta de Burton foi capturar emoção universal, sentimento humano profundo, em um momento histórico muito específico. Você não precisa conhecer a lenda irlandesa medieval. Você não precisa entender as complexidades da política medieval ou as guerras entre clãs dinamarqueses. Você só precisa olhar para aqueles dois corpos entrelaçados naquela escada fria de pedra. E você entende imediatamente, instantaneamente. Este é um amor completamente impossível. A pintura está hoje na Galeria Nacional da Irlanda, em Dublin, protegida e preservada como tesouro nacional. É uma das obras mais amadas, mais reproduzidas, mais visitadas da arte irlandesa. Casais viajam especificamente de outros países para vê-la pessoalmente. Muitos ficam em silêncio diante dela por longos minutos. Alguns dizem que é a representação mais perfeita, mais verdadeira de amor trágico já pintada na história da arte. E talvez seja mesmo, porque Burton não nos mostrou o início feliz, quando eles se apaixonaram, nem o fim trágico com suas mortes. Ele nos mostrou o momento o momento da plena consciência. O momento devastador em que você sabe, com absoluta certeza, que o amor não será suficiente para vencer o mundo, mas ainda assim você segura com toda a força que tem, porque é literalmente tudo que você tem, é tudo que resta. E nesse momento congelado para sempre no tempo, em uma escada de pedra em algum castelo esquecido na névoa da história, dois amantes nos ensinam a lição mais dolorosa. Algumas histórias não têm finais felizes, não importa o quanto desejemos. Mas ainda assim, mesmo sabendo do fim trágico, essas histórias valem absolutamente a pena ser vividas. Porque o amor verdadeiro, mesmo impossível, mesmo condenado, ainda é melhor do que nunca ter amado. E aí, você conhecia esta história emocionante? Já tinha visto esta pintura antes? Ou é a primeira vez? Deixe aqui nos comentários. Você acha que Hildebrand deveria ter recusado ir para a batalha e fugido com Helelil para algum lugar distante? Ou você acha que ele fez a escolha certa, a escolha honrosa, mesmo sabendo o que aconteceria, mesmo prevendo o final trágico? Não existe resposta certa, mas adoraria saber sua opinião sincera. Se você gostou de descobrir todos os segredos, todas as camadas de significado por trás desta pintura misteriosa e comovente, deixa aquele like aqui embaixo para ajudar mais pessoas a conhecerem esta obra-prima da arte irlandesa. Sério, esse like ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente que também ama a arte e história. E se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificações, porque toda semana mesmo, eu trago mais histórias fascinantes, mais segredos incríveis escondidos nas grandes obras de arte que mudaram o mundo. Da próxima vez que você olhar para uma pintura em um museu, em um livro ou na internet, lembre-se sempre há uma história profunda esperando para ser descoberta, esperando para ser contada. Até o próximo quadro, até a próxima obra-prima.